A tribuna está recebendo hoje o diretor do hospital, nosso amigo William. Bem-vindo, William. É um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da tribuna, William. Eu que agradeço, o convite do seu Messias para estar aqui. Quero parabenizar o senhor pela iniciativa, dessa transmissão pelo canal do YouTube. Eu acho importante, nós, enquanto gestores públicos, termos essa oportunidade para mostrar, trazer algumas notícias sobre o nosso trabalho, sobre o andamento, daquela instituição para a sociedade. Eu quero aproveitar de começar o nosso bate-papo, mandar um abraço para alguns amigos nossos que estão assistindo a gente em Manaus, Rio Branco, já tem ali em Rondônia, também tem o pessoal ali acompanhando a gente, e também tem em Brasília, tem uns políticos lá que já deram um alô, que já estão acompanhando a gente também através do YouTube. Nós queremos mandar um grande abraço para vocês em nome da população de Feijó. Então vamos bater um papo com o Irle, o nosso diretor do hospital, que gentilmente aceitou o nosso convite para vir até aqui conceder essa entrevista para a tribuna de Feijó. Não é nada fácil gerenciar uma unidade de saúde, uma unidade hospitalar, como é o Hospital de Feijó, com quase 150 funcionários, né, William? Isso. Então, hoje, seu Messias, atualizado o nosso quadro de funcionários, eu estava vendo, nós temos 166 servidores, incluindo também aqueles terceirizados que são colaboradores, na limpeza, hospitalar, também no trabalho de cozinha, na alimentação. Então, hoje, nós temos 166 servidores ativos. É muita gente, são muitas opiniões diferentes para você controlar. Está todo mundo ali na linha. Sim. Agora, William, eu estive conversando com o ex-diretor do hospital há 2 dias atrás. Ele até pediu para depois me dar uma entrevista aqui no canal e nós vamos marcar um dia, uma hora para ele vir aqui. Ele disse, Messias, gerenciar um hospital de Feijó é complicado, muito complicado. Primeiro, quando você tentar ajeitar o lado material, o lado equipamento, o lado pessoal está dando um probleminha ali. Quando você coloca o lado pessoal, o lado material está deficiente. Aí você tem que jogar 24 horas, tem que tentar contar uma situação com um funcionário, com uma falta de equipamento que tem no hospital. Mas hoje, o que é mais difícil gerenciar o Hospital de Feijó? Seu Messias, na verdade, eu costumo dizer que hoje nós estamos de reforma, no hospital. A nossa estrutura física, hoje ela é bem difícil, porque nós estamos num espaço resumido. O hospital está com o primeiro bloco em reforma e nós estamos instalados só no segundo bloco. Logo que eu assumi a direção do hospital, a obra estava parada, tinha parado a obra e assim que eu assumi no mês de junho de 2023, com poucos dias a obra voltou, e foi nos dado a missão de desocupar todo o primeiro bloco do hospital para ir para o segundo bloco e fazer com que todos os setores funcionassem. Então nós tivemos essa missão logo de entrada, que não foi nada fácil, mas a gente conseguiu instalar lá todos os setores e hoje assim no hospital funciona todos os setores, não é com a qualidade que deveria ser, mas hoje funciona a farmácia, o laboratório, a agência transfusional, que são os setores importantes de emergência, o raio-x de emergência também funciona. Hoje nós estamos trabalhando com portátil, porque devido à estrutura, e nós já estamos instalando o físico, o secretário de obras, o Ítalo, esteve em Feijó recentemente e viu que a prioridade era terminar logo a sala do raio-x, tendo em vista que aqui no município só tem raio-x no hospital. Então, quando foi colocado o portátil para que funcionasse só o de emergência, teve que diminuir o fluxo de atendimento, porque um portátil ele não tem a mesma capacidade que um físico. Nós temos um raio-x muito bom, que a gente recebeu, porém, por conta da reforma, nós tivemos que desativar.
né? Mas a gente tem um prazo até o início de dezembro para que funcione o físico e a gente possa, né, estar atendendo mais a população, né? Eu digo a população no sentido de atender também as demandas das unidades básicas de saúde, que todos aqueles pedidos de raio-x que são feitos pelos médicos da UBS, eles também são feitos no hospital, porque o município não tem, né, raio-x, e aí a gente tem que atender também essa demanda. Uhum. Como foi, qual é a situação real do hospital, William, quando você assumiu e qual é a real situação do hospital hoje? Porque eu vi várias vezes você postando, inclusive eu até postei, que você conseguiu, dentro da sua gestão no hospital, muitas coisas já para o hospital. Sim. Foram material de funcionamento, né? Foram camas, que são leitos, né? Isso, Eu chamo cama, mas você chama leito, você chama leito. São vários leitos que você conseguiu. Enfim, como é que estava e qual foi a conquista do William como diretor do hospital até agora? Então, seu Messias, nós tivemos bastante avanço, né, durante todo esse processo. Desde que eu iniciei, eu coloquei muito como prioridade o atendimento humanizado. Às vezes as pessoas pretendem, as pessoas falam, né, assim, o atendimento humanizado, que você tanto fala, mas que não acontece 100% como deve ser. Sim, quando eu falo de atendimento humanizado, é um trabalho que ele tem que ser feito continuamente, né? E como que foi feito esse trabalho? Né? Nós procuramos buscar capacitações, por exemplo, estratégia de um acolhimento humanizado em saúde, e foi aplicado isso para os servidores, principalmente para os recepcionistas, aquelas pessoas que fazem acolhimento. Né? Teve uma melhoria no atendimento, a gente recebe muitas devolutivas de pessoas, né, que agradecem pelo atendimento, que melhorou. Nós então, colocamos lá um cafezinho que nós costumamos chamar como cantinho do café, ele fica bem na frente. E lá, quando o acompanhante vem, né, às vezes ali na espera do paciente, ele vai estar ali, pode tomar um café, pode comer uma bolachinha. Então, isso são coisas simples, mas que, de certa forma, é o diferencial. Né? Nós conseguimos muitos materiais hospitalares, como leitos, né, como outros materiais, microscópios novos para o laboratório, recentemente nós recebemos, bisturi elétrico para o centro cirúrgico, cadeiras, poltronas, né, colchões novos, tantas outras coisas, através, né, de nossa entrada ali na secretaria, junto ao nosso secretário, as pessoas que entendem a vontade que nós temos de fazer o serviço. Então nós tivemos uma abertura boa e um apoio bom deles. Então hoje nós temos bastante material guardado ainda, porque nós não temos onde colocar, né, por conta da estrutura. Hoje nós temos leito reserva, nós temos cadeiras, né, então tudo isso foram avanços que aconteceram. Nós tivemos a ajuda de alguns parlamentares, né, como a Socorro Nery, como o senador Henrique, como o Marcos Cavalcante também, que deu uma emenda, né, para o hospital para comprar material de insumos, materiais instrumentais. Então a gente teve a ajuda também de deputados, né? Ainda estou com emendas para receber, né, para o hospital, que a gente já vê o projeto e certamente ano que vem a gente vai estar recebendo esses materiais, como ar-condicionados novos, né, também. E outro avanço foi a climatização das enfermarias. Mesmo nós estamos em reforma, nós conseguimos climatizar 100% o hospital naquela estrutura que nós estamos. Né? Quando nós chegamos, as enfermarias eram muito quentes. E gerava muita reclamação aqui em Flor do hospital. Sim, os pacientes levavam ventilador de casa, por exemplo. Às vezes, quando ia se internar, ele pegava, eu via sempre isso. Eu falo isso porque é uma realidade que nós, como os moradores de Feijó, que temos pais idosos, a gente vai ao hospital também. E a gente conhece que essa é a realidade. Então, quando eu fui para lá, eu já fui com esse espírito de mudar o que fosse possível, né? Porque muitas coisas são da gestão local, mas tem algumas coisas que a gente não pode tomar iniciativa
como uma reforma do hospital. A reforma nem passa pelo gerente, digamos, né? Porque tem uma empresa que trabalha e quem fiscaliza é a Secretaria de Obras, né? Com seus engenheiros. O que a gente pode fazer, seu Messias, é cobrar, né? Dizer, ó, não está tão acelerada a obra parou. E aí, isso que a gente faz diariamente. Eu tenho contato com o secretário, diariamente eu falo a quantidade que tem de pessoas trabalhando na obra, né? Então eu tenho essa preocupação. E aí a obra, o Will, queira ou não queira, ela trava um pouco as ações do hospital. Sim. Diminuir o espaço físico. Isso. Na proporção de diminuir o espaço físico também atrapalha muito as ações de você no hospital. Sim. Porque ali já foi criado para cada setor, Isso. cada função, né? E atrapalha bastante. Atrapalha sim. É como diz, né? Caminhar em mares tranquilos é muito fácil. Agora, caminhar em mares turbulentos, que foi como a situação que a gente pegou dessa reforma, não é fácil você colocar um hospital para funcionar, né, dentro de um espaço pequeno e que a gente receba esse atendimento, por mais que não seja o adequado, mas que a gente consegue atender a população. Nós tivemos muito avanço também na questão de contratação de profissionais, né? Quando nós chegamos, nós tínhamos apenas tínhamos 12 médicos, né? E que não era o suficiente. Tinha dia que só tinha um médico para atender internação e PS, que é o pronto-socorro. E hoje nós temos de plantão 2 médicos que fica para atender internação e PS, né, que é o pronto-socorro, e um médico na maternidade. Então, durante o dia, nós temos 3 médicos no hospital e à noite fica 2 médicos, né, um na maternidade e outro lá, por entender que o fluxo é menor. Né? Então, isso foi um avanço também, a contratação de mais um médico, contratação de novos enfermeiros, né? A classificação de risco ela ficava descoberta, 46 plantões, né? Porque plantões que a gente chama são os das 7 às 19, das 19 às 7 da manhã. Então nós tínhamos parte de 46 plantões descobertos e hoje nós estamos 100% cobertos. Hoje nós temos 12 enfermeiros, antes nós tínhamos só 9, né? Então nós tivemos contratação de 3 novos enfermeiros, temos técnico de enfermagem hoje suficiente para suprir a necessidade. Então assim, a gente foi trabalhando nessa parte que era possível e era de responsabilidade da gestão. Por exemplo, os novos lençóis para paciente parece uma coisa simples, mas ninguém gosta de estar com lençol rasgado, por exemplo. Nós tivemos essa preocupação, né? Anteontem mesmo a gente entregou mais 80 novos lençóis, né? Então hoje nós já temos uma quantidade suficiente para atender a nossa demanda. E são coisas, Luiz, que você está falando dessas conquistas aí, são coisas que a população pouco sabe, pouco conhecimento. Um dia desse, eu fui questionado, um cidadão, ele chegou para mim e disse, Messias, por que o hospital é tão criticado e pouco elogiado? Isso. Eu digo, é fácil você entender. É porque quem tem que divulgar as ações do hospital é o próprio hospital. Isso. E são poucos para divulgar as ações do hospital. Agora, para criticar, é aqueles que sentem a dor do hospital. Então, quer dizer, uma pessoa que não acha que não é bem atendido, acha que passou o tempo para não ser atendido, ele grita, ele se perdeia, ele vai para as redes sociais, o parente reclama, o parente vai para a rede social, então triplica as críticas. Exatamente. Como é que você lidar com isso? Eu vejo você tão tranquilo. Geralmente, seu Messias, eu sou muito tranquilo porque eu sou muito confiante naquilo que eu faço e muito seguro. Né? Eu gosto de ser muito transparente no hospital, né? Então, assim, eu procuro divulgar as ações que são feitas, né? E também todas as pessoas que vão no hospital, eu atendo elas da melhor maneira possível. Seja ele político do lado A ou B ou C, né? Mas eu entendo que nós, gestores públicos, nós estamos lá para fazer o serviço. Né? E quando eu fui convidado para assumir a direção do hospital, não foi por políticos, né? Eu fui convidado pelo próprio secretário, juntamente com a equipe do governador, e eles entenderam que era o momento de colocar alguém que de fato quisesse fazer o trabalho, né? Eles acreditaram no meu trabalho e eu me sinto assim
feliz de ter dado um retorno bom. Né? Hoje o meu secretário ele é muito satisfeito com o trabalho que é feito no hospital. E assim, nós procuramos implementar dentro do hospital nossos projetos. Hoje nós temos um projeto que é uma Vinda Bem-vinda, que é destinado para as grávidas. Né? As grávidas, elas têm um receio muito grande na maternidade. Eu escrevi esse projeto. E hoje as grávidas que fazem o seu pré-natal lá na UBS, elas vão visitar a maternidade para conhecer o ambiente, conhecer os profissionais que elas vão ser atendidas, né? E ali, naquele encontro, a gente chama os nossos psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, médicos, enfermeiros, para ter uma conversa com elas, né? Para falar dos mitos, né, que tem, que colocam e tantas outras coisas. A gente promove um café da manhã e a gente entrega um mini kit para cada uma das mães, né? Um mini kit que vem com aquilo que é essencial para o nascimento do bebê. Então esse projeto ele tem uma dimensão e talvez a população de Feijó não conheça, né? Mas isso acontece dentro do hospital. Eu já realizei 2 encontros junto com a minha equipe. Claro que eu não faço isso sozinho, eu faço isso com a equipe. Se eu não tivesse uma equipe boa, eu não conseguiria desenvolver tudo isso. Nós fizemos um projeto da horta sustentável. A alimentação, quando a gente chegou, ela não era tão boa, né? Mas a gente entendendo que a gente podia melhorar. E sempre foi um ponto crítico a questão da alimentação no hospital. Isso. E aí, com essa horta sustentável, a gente consegue ali, melhoramos assim, a alimentação de uma forma que a gente já recebeu muito elogio por parte do servidor, por parte dos pacientes, né? Então a gente fica feliz com a atitude. Hoje lá no hospital nós temos nossa hortinha sustentável, que é uma coisa bonita. Inclusive a subsecretária visitou e ela até ficou assim, no hospital não só se recebe do uma criatividade boa. mas nós temos uma horta hospitalar. Né? Nós criamos um projeto Coração Solidário, porque nós entendemos que às vezes tem aquelas pessoas de ruas que estão com abandono familiar e que estão vulneráveis, que chegavam no hospital sujo, às vezes sem roupas, sem blusa. Esse projeto Coração Solidário, a gente arrecada tanto kit higiênico como roupas, calçados, brinquedos. E aí, através desse projeto, a gente tem ajudado as pessoas, né, que chegam lá, às vezes com pessoas com transtorno mental. Então, esse projeto ele ajudou muito, né, a gente a ajudar as pessoas, né? Nós também criamos um espaço Kids Móvel, que é uma mesa de crianças, né? Que aí quando eles estão internados, que eles ficam ociosos, e aí a gente pode levar aquela mesa, instalar ali no cantinho e ele pode fazer uma pintura, ele pode brincar, porque o meu projeto é fazer uma brinquedoteca, mas como ainda não saiu a reforma, né? E aí a gente teve essa criatividade de fazer esse espaço. E as crianças elas vão, elas pintam, elas se sentem mais felizes. E isso certamente ajuda até na recuperação da criança. Né? Então nós temos tido esse olhar. Nós fizemos a primeira campanha de doação de sangue aqui em Feijó. E nós conseguimos 115 doadores de sangue. Né? Então assim, é uma atitude que parece simples, mas esse abastecimento de sangue, ele vai atender todo o estado. Né? Quem sabe lá em Mâncio Lima, tem alguém que vai precisar de sangue, talvez pode faltar, porque às vezes tem falta de doador. Muito importante para... Então, nossa campanha, sim, ela foi um sucesso, né? Então, assim, nós conseguimos 115 doações de sangue. Agora, recente, né, no Novembro Azul, a gente fez o dia D da campanha do Novembro Azul e nós conseguimos realizar 70 exames de PSA, que é aquele para ver as alterações na próstata, né? Então, geralmente é ligado mais à saúde da mulher, ela é muito divulgado pelo Outubro Rosa e às vezes esquece um pouquinho da saúde do homem, né? Então, disse agora é hora também de trazer. Então, nós fizemos uma parceria com a Policlínica, conseguimos fazer todas as coletas e conseguimos fazer faixa de 70 exames. Pessoas que esperavam aí há tantos meses para fazer esse exame, que é um exame que também o custo não é tão barato, ele pode fazer gratuitamente.
Então, assim, seu Messias, a minha atitude, a minha vontade é de fazer e ver as coisas acontecer. Eu não sou político, eu não estou fazendo isso para ganhar E o importante, Luiz, como você mencionou há pouco, é que o seu cargo não é político, não foi indicado por político, foi indicado por um profissional que reconheceu também o seu lado profissional. Exatamente. Né? Não tem aquele político que está cobrando, só cobrando, só cobrando. Você tem recebido visita de político, mas político que veio para ajudar. Para ajudar. Porque eu acho importante, seu Messias, a visita dos parlamentares, dos vereadores. Só que a gente tem que entender como que acontece o fluxo. Às vezes, digamos que um vereador vai dizer, secretário, eu quero que você faça instalação de uma UTI em Feijó. Você leve uma tomografia para Feijó. Mas nós sabemos que a saúde ela é regionalizada, né? Precisa equipar um lugar na regional para que receba esses municípios menores, né? Então, assim, muitas coisas a gente tem que entender. Às vezes, digamos, Feijó já tem que instalar uma UPA, mas para que seja instalada uma UPA em uma cidade, em um município, ele precisa ter pelo menos 50 mil habitantes. Nós ainda não temos 50 mil habitantes. Então, é preciso entender o SUS, é preciso estudar um pouco para poder saber o que deve ser reivindicado, né? Então, eu acho importante que quando for fazer as sugestões, também tenha um pouquinho de conhecimento, para que não fale aquilo que não está dentro do contexto. Eu gosto de receber vereadores que vão atrás de resolver o problema. Eu recebo todos os dias, às vezes é um paciente que precisa ser transferido para Cruzeiro do Sul, que precisa de uma cirurgia, e os vereadores são prova disso. Eu recebo eles, ajudo, faço o encaminhamento. E prazer de prestar as informações que exatamente, dentro do fluxo, sem prejudicar ninguém. Então, eu acho que isso é importante, né? Então, tenho o maior prazer de receber quando o vereador ele vai de uma forma educada procurar, né? Porque tem muitos também que vão já para a agressividade, vai para a discussão, que eu acho desnecessário. Eu acho que nós todos somos profissionais, somos pessoas públicas e a gente precisa saber se portar diante das situações, né? Então, mas graças a Deus eu tenho uma relação boa com os vereadores, né? Profissional, estou aberto sempre para receber todos os vereadores da melhor forma. Luiz, eu tenho acompanhado as últimas gestões do hospital e a sua gestão é a menos criticada. É lógico que você não vai fugir das críticas, você nunca mais vai se, digamos, não vai deixar de ser criticado. Sim. Porque você não consegue agradar todo mundo, principalmente o paciente que chega lá em situação de desespero, quer saber se é atendido e o atendimento seja imediato. Que não é bem assim, às vezes falta paciência, então não tira a razão dele. Aí o desespero leva a criticar, a se revoltar, né? Sim, com certeza. Eu sou um que sou defensor do usuário. Claro que eu acho que às vezes os pacientes eles ultrapassam um pouquinho o limite, né? Às vezes quando o médico... Às vezes é por conta do desespero. Do desespero, daquela situação. Às vezes, o médico tomou essa conduta. Mas nós sabemos que o médico, só ele tem a autonomia de tomar uma conduta, né? Se vai passar por uma avaliação, o médico fez aquela conduta, eu como diretor não posso interferir numa conduta médica, né? O que eu posso fazer é questões administrativas, né? Se o servidor não está cumprindo sua carga horária, se o servidor não está desenvolvendo suas atribuições com zelo, né? Aí entra a parte do servidor. Né? No início eu sofri muito embate por parte dos servidores por essa questão de carga horária, por essa questão de desvio de função, né? E acaba a gente, às vezes, né, tendo que corrigir, porque a gente precisa fazer a coisa certa também, né? Porque mais tarde a gente mesmo se prejudica também. E a gente procura fazer esse lado, né, que seja o correto, né? Porque eu acho que é o mais viável. E eu acho que quando nós, qualquer um dos servidores, nós não cumprimos com as nossas atribuições, quando nós deixamos de fazer o nosso trabalho, nós estamos desrespeitando o usuário, né? Porque nós recebemos para isso, nós não trabalhamos de graça, então eu acho que o mínimo que nós temos que ter
é um pouco de empatia, né? A pessoa que vai para um hospital, ela não vai passear no hospital. E ele é o centro das atenções do usuário. Ele precisa e é o centro das atenções. Agora, o hospital, hoje, ainda tem alguma deficiência que você gostaria que não tivesse para elevar mais o funcionamento daquela unidade? Assim, hoje eu vejo que o hospital, de fato, a reforma, né, ela saindo para que a gente ficasse numa estrutura melhor, com certeza nós faremos um trabalho ainda melhor. Quanto ao servidor, como eu lhe falei, hoje nós temos, estamos com uma condição boa de um número de médicos, de enfermeiros. Assim, o que se cobra mais são um pediatra, por exemplo, são um ginecologista, que hoje nós só temos um no hospital, né? Um anestesista, que é o Dr. Rodrigo, né? Mas assim, geralmente os médicos especialistas, eles não vêm muito para o município, né? Às vezes até abrem vagas, mas eles acabam não assumindo. Agora mesmo no concurso da prefeitura a gente tem um exemplo de que está na 4ª ou 5ª chamada e nenhum médico ainda assumiu o contrato, acaba desistindo. Então essa é uma dificuldade. Eu lhe digo, trazer médicos para cá é muito difícil que eles permaneçam. A gente tem uma rotatividade muito grande. No médico que a gente contratou, agora por último, né, que era a nossa última vaga de médico que a gente conseguiu contratar, a gente já está no 4º médico que a gente contrata. Né? Sai, nós contratamos outro, sai, contratamos outro. E agora a gente está com a nova médica, a doutora Chayara Monteiro, que ela veio, né, trabalhava em Manaus e agora está trabalhando conosco. E a gente espera muito que ela permaneça, porque não é fácil. Se sair um médico e conseguir outro que venha, é bem complicado. William, a gente também tem acompanhado de direções anteriores um relacionamento não tão agradável, tão amistoso, entre o diretor e o quadro de funcionários. Sempre existiu aquelas críticas de que alguns servidores do hospital não tinham um bom relacionamento com o diretor e, por isso, travava alguns trabalhos profissionais dele. Como é o seu relacionamento hoje com o quadro de funcionários do hospital? Olha, hoje eu tenho uma relação boa com todos os servidores, né? Assim, claro que tem aquele servidor que talvez, né, não se agrade da sua gestão, talvez o seu modo de gerir não é o que ele gostaria, mas assim, enquanto profissional, eu tenho uma relação boa com todos, né, os profissionais de saúde. Biomédicos, dentista, médicos, né, enfermeiro, técnico de enfermagem, né, eu sempre procuro respeitar todos, né, e também eu acho que para a gente fazer um trabalho, uma correção com o servidor, não precisa tu estar gritando nos corredores com ele, não precisa tu falar alto. Eu acho que isso não vai influenciar na tua correção. Eu acho que tem que aplicar as medidas corretas, né? E o servidor tem que entender quando ele estiver errado, né? Nem todos de fato eles vão aceitar, mas infelizmente se ele estiver errado, ele vai ter que aceitar uma advertência, uma notificação. Então eu já fiz isso, né? Já dei advertência, notificação, já foi aberto processo administrativo, né, por conta de reclamações, né? Lá nós temos meio que uma ouvidoria interna, né, do paciente. Nós temos um formulário, quando o paciente se sente prejudicado ou insatisfeito com alguma coisa, ele é encaminhado para a sala de gerência e lá nós vamos ouvir. Mas nós não vamos tomar uma conduta só porque o paciente disse que o médico não atendeu ele bem, ou o técnico de enfermagem foi grosseiro com ele, né? A gente vai procurar averiguar de fato qual foi a real situação para a gente poder tomar as condutas. Mas isso melhorou muito, porque a gente pôde entender também o paciente, e às vezes ele está até errado, né? Às vezes ele está certo, mas tem muitas vezes também que ele precisa entender que ele está errado em algumas situações e que não é da forma que ele pensa, né? William, faz favor, esse telefone aí tem alguns recados de alguns telespectadores espalhados pelo nosso Brasil, e nós vamos
já falava com eles aqui. Sim. Agora, William, tem ocasião, ele percebe uma superlotação de pacientes no hospital. Sim. Sim. Fica muito aglomerado, muito cheio de pacientes em busca de tratamento. Isso não se deve ao fato de que parte da população ainda não entendeu que os primeiros atendimentos têm que partir das unidades de saúde, do cara suporte de saúde. Isso, então, seu Messias, esse é um dos nossos principais problemas hoje. 70% dos atendimentos realizados no hospital hoje eles seriam da atenção básica, né? Isso eu já fiz um levantamento, né, por mês, e eu vi lá porque nós temos uma classificação de risco, né, que classifica lá o vermelho, o amarelo, o laranja e o azul, que esse atendimento azul ele seria para ser feito na UBS, que é o não urgente. E aí a gente vê que o número é expressivo. Né, Feijó, eu diria que tem uma questão cultural, assim, que parece que eles entendem, não sei se é pela dificuldade de conseguir uma vaga na unidade, aqui tem aquele hábito de chegar de madrugada na UBS para conseguir uma vaga, por mais que eles saibam que vai começar o atendimento às 7 horas da manhã, mas o paciente geralmente ele chega às 5, né, talvez com medo de perder sua vaga. E aí, se hoje nós fizermos só o papel do hospital, que seria o atendimento de média e alta complexidade, mesmo na estrutura que nós estamos, nós não teríamos superlotação. Porque o atendimento de urgência e emergência, pelos levantamentos, eles não são muitos. Né? Ali são uma pessoa que chega infartando, um acidente de trânsito. Né? E esses pacientes, geralmente, eles são encaminhados para Cruzeiro do Sul, quando eles precisa passar por uma avaliação de um cardiologista, de um pediatra, né? Então, eu acho que hoje o grande problema é essa questão do atendimento ambulatorial no hospital, né? Porque ele funciona mais como se fosse uma unidade básica de saúde, né? Então, isso dificulta os trabalhos, porque nós tivemos uma experiência quando os médicos estavam de greve. Né, teve a greve dos médicos, eles colocaram lá em pauta que eles só atendiam se fosse urgência e emergência. Durante esse período que não teve ambulatório, o hospital foi uma paz assim tremenda. Uma paz que eu falo, a questão da quantidade de pessoas, né, que estavam. Mas assim, se a pessoa está lá para ser atendida, ela vai ser atendida. Agora não tem como ela ser atendida de imediato. As pessoas precisam entender isso. Né? Porque geralmente até no particular que a gente vai, a gente tem que esperar. E às vezes a gente espera 1 hora, até 2 horas. Né? E existe uma classificação de risco. Muitas pessoas são contra a classificação de risco, mas eu considero a classificação de risco importantíssima. Porque se uma pessoa chega lá no estado grave, ela precisa ser atendida de imediato. E isso a classificação vai dizer. Né? Então não tem como deixar de atender uma pessoa que está infartando para atender uma pessoa que está com uma gripe há 2 semanas. Né? Então assim, se você se colocar no lugar daquela pessoa que está passando por uma situação grave, você vai entender que o quanto a classificação de risco é importante para a humanidade hospitalar. Né? Porque a pessoa que já está há dias com uma doença, né, certamente ela pode marcar uma consulta e ir lá. Ela não está em um estado de emergência e nem de urgência. Né? Mas a gente recebe, às vezes, pacientes que vão renovar uma receita, que não seria do hospital, paciente que vai apresentar um exame. Né? Então, são essas situações. Então, eu acho que isso, seu Messias, deveria ser um pouco mais divulgado, trabalhado em campanhas, né, para que fosse conscientizado a população. Eu até acho que o trabalho dos agentes comunitários de saúde é muito importante, né, porque aí geralmente eles conhecem muito a área. Né, às vezes são aqueles pacientes que já são hipertensos, né, que precisam de um acompanhamento. Então eu acho que se for feito um trabalho assim, um trabalho com um olhar mais especial para essas áreas, não dizendo que não é feito o trabalho, mas talvez aumentando o número de servidor,
né, que faça esse trabalho. Não sei se é suficiente, o que falta, se falta capacitações também, né, que fosse trabalhado dessa forma para que fosse melhorando essa comunicação entre a Ia ganhar unidade. tanto as unidades de saúde, no caso os postos, como o próprio hospital. Isso, e as pessoas seriam, os atendimentos de urgência e emergência, eles eram feitos com a melhor qualidade, porque às vezes o médico está ali atendendo uma emergência, tem alguém que está lá fora gritando, alguém que está chamando palavrão às vezes com o médico, e às vezes eu vou olhar lá, é uma classificação azul, né? Aí eu digo, mas você não deveria estar na UBS, o que está acontecendo? Né? Então, são essas situações que às vezes acontecem e nós somos mal interpretados. Eu não estou aqui pregando que o hospital é 100%, que todo servidor atende bem. Não, temos algum servidor que não atende como deveria ser, mas nós temos aquele servidor que atende sim, de uma forma, né, com a qualidade assim, que eu tenho certeza que os que foram atendidos eles já sabem como que funciona a parte de alguns servidores. Então, quando tem generaliza, eu fico meio que triste, porque tem uns que nem merecem ouvir esse desabafo, né? E por outros acaba pegando, né? Infelizmente. Nós temos alguns recados, William, já começaram a chegar em sábado, os recados. Nós temos um de ontem aqui, da doutora e deputada estadual Michele Mello. Sim. Ela tem acompanhado Rio Branco, que está adorando o canal, porque leva as informações do município para a capital e para o resto do Brasil. Sim. E também, eu estou falando desses dois aqui, o Calegari também, hoje pela manhã, um assessor dele perguntando se ia ter gravação de quem seria entrevistado, o deputado Calegari. Isso. Eu falei que seria o diretor do hospital. Ele disse, olha, o deputado tem acompanhado, parabéns para vocês por essa iniciativa. Sim. Estou falando desses dois deputados, viu? Porque é importante que eles acompanhem e também é importante que eles saibam das nossas necessidades. Sim. Né? E quem sabe até facilitar com que eles ajudem no município de Feijó. Sim. Né? Isso. Também quero mandar aqui um grande abraço para a Pâmela, que está acompanhando o programa, para a Liberdade Ferreira e para todos os envios para esse Brasil que vai começar a se manifestar aqui no nosso canal, fazendo perguntas também e falando da importância do programa. Agora, Will, já estão quase encerrando, mas me diz uma coisa. Qual é o hospital como é que você gostaria de ver o Hospital de Feijó funcionando hoje? Eu gostaria que o Hospital de Feijó hoje, né, após essa estrutura, né, que está sendo feito, né, que eu torço muito que a obra seja concluída, que seja um hospital acolhedor, né, que seja um hospital com atendimento de fato humanizado. Né, eu acho isso importante, a humanização. As pessoas que estão doentes, elas já estão vulneráveis, né, e às vezes elas chegam ali, né, e se ela for mal atendida, imagine o quanto ela vai se sentir ruim. Né? Então, para mim, um atendimento humanizado, um hospital que tem uma sala que seja atendido o psicólogo, o fisioterapeuta, o assistente social, né? Que tem ali aquele acompanhamento da equipe multidisciplinar, que eu considero muito importante a equipe multidisciplinar. Às vezes, a avaliação do psicólogo, ele ajuda muito no diagnóstico médico, né? Que tem uma sala ali exclusiva para o atendimento as mulheres vítimas de violência doméstica, né, vítimas de violência sexual, que tem uma sala que quando elas procuram o hospital, elas se sentem acolhidas, né, e que seja ali acolhida em um lugar mais reservado. Né, um hospital que possa atender, que tenha um local adequado para atender também aqueles que vão fazer pouco delito, né, que vem da delegacia, que não estejam ali, né, que tenha um lugar específico para esse atendimento, mas que nós possamos melhorar nesses requisitos. Eu acho que o espaço físico ele vai melhorar porque nós vamos ter esses ambientes, né, e que sejam trabalhadas essas capacitações de reciclagem para o servidor, de reanimação neonatal, de violência obstétrica e tantas outras capacitações importantes, né? Capacitação de atendimento de emergência. É sempre importante que os médicos, os enfermeiros, técnicos de enfermagem,
ele esteja em constante preparação, né? Porque vai inovando, as manobras vão mudando. Então eu acho isso importante. Então eu prezo muito pela capacitação dos profissionais, porque se capacitar diz muito, né? A gente vai cada vez mais se aprimorando, né? Então eu acho isso importante. Nós já tivemos pelo menos 3 capacitações assim nessa área, como eu falei, para os médicos, e a gente vê o quanto que é importante. Então eu espero esse hospital completo, com a equipe multidisciplinar, né, que o médico ele seja um médico visitador, que é o novo padrão que nós temos no hospital, que é aquele médico quando o paciente está internado, ele vai visitar todos aqueles pacientes, que é outra coisa também que nós temos dificuldade. Às vezes dizer, o médico hoje não passou aqui. Né? Hoje nós temos um padrão que vai ter um médico visitador. Esse médico é exclusivo para visitar os pacientes nos leitos. E aí ele vai poder conversar mais com a família, vai poder conversar mais com o paciente, né? É um padrão que vai funcionar. Muito bem. Para você que mora fora do Acre, eu falei em nome da deputada estadual, doutora Michele, é acriana, viu? E às vezes tem gente fora do Acre e não está sabendo que eu estou falando de deputado do Acre. Sim. O deputado Calegari também é deputado estadual do Acre. Aqui no Acre, os dois são deputados estaduais. Agora, William, nós temos um comentarista. Sim. Na hora do cara entrevista, nós temos um comentarista. Ele já chegou por aí, William? Presente aqui. Está presente? Então vamos encaixar ele aqui na nossa roda, que ele vai dar a nota para a entrevista do diretor do hospital, nosso amigo William. Está vindo ali. E quando ele vem, deixa eu ver aqui, vamos se encaixar aqui. É preciso dar de posição, William? Se for, vê aí. Aqui nós encaixamos aqui e vamos já dar um jeito. E também encaixar o nosso comentarista, Vicente Paulo Guimarães, o profeta do Nordeste. Ele está aqui, e a profecia dele não é, viu, William? O William é nosso cinegrafista, gente, que eu sempre falo, é quem dá ali os acabamentos finais das nossas entrevistas. Vicente Paulo Guimarães, você tem acompanhado também com a população de Feijó, as críticas, as tantas críticas e os poucos elogios que a gente ouve no hospital. Mas a vida do William aqui foi importante porque muitas coisas que a gente não sabia aqui fora, agora estamos sabendo. Agora a população está sabendo coisas que acontecem, coisas boas que acontecem no hospital, que a gente não sabia. Então eu dei os parabéns, viu? Vicente Paulo, você acompanhou a entrevista do vídeo, qual a nota que você está para a entrevista dele? 7. 7? Boa nota. É uma nota boa, 7, que ele pegou um canto ruim, o hospital é um inferno. O cara que vai dirigir o hospital daqui e dali é pegar um bocado de coisa em brasa. Sabe, o cara tem que ter jogo de cintura. E ele está andando por ali. Hoje eu vejo o hospital com tristeza, senhor. O hospital ali, meu amigo, já tem o cara quando tinha apendicite, era aqui que resolvia. Vesículo, um monte de coisa. Hoje não, hoje vai para Cruzeiro do Sul, de Cruzeiro do Sul não resolve, vai para Rio Branco. Isso é uma tristeza, aí alguém tem que tomar as rédeas e voltar tudo atrás. Mas eu sei, ali no hospital ali, eu não sei se aqui é o meu conhecimento, mas graças a Deus, quando eu chego ali, toda a vida eu fui bem atendido. Não posso reclamar de nenhum servidor dali, não. E também existe assim os conflitos, toda a vida existiu. Paciente é como ele disse, o cara já vem doente, já vem estressado. Então o cara que é um técnico de enfermagem, se ele fizer sabe? Aí ele vai saber receber o paciente, quer dizer que tudo muda. Então o que ele falou aqui é a pura verdade, Vicente. Eu acompanhei todo dia e está de parabéns, sabe? De ter pegado aquele pepino e está conseguindo fazer o que ele fez. Meus parabéns, para você. Estou dando os parabéns e para você eu estou tirando o chapéu. Porque você tem ajeitado ali muitas coisas ali, graças a Deus. Pois é, meu. Agora, William, um ex-diretor do hospital, também não vou citar o nome dele, viu? Ele, uma certa vez fui visitar o hospital do Paulinho, nós encontramos, deparamos com ele no corredor. Fiz alguns questionamentos, algumas perguntas, e ele olhou para o Paulinho, botou a mão no ombro do Paulinho e disse: Paulinho, eu estou aqui porque Deus me pegou pelo braço e trouxe para cá. Deus foi que me colocou aqui, viu, Paulo? Me lembro. Eu acho que eu sei quem é.
Amigos, eu quero mandar mais um grande abraço aqui. Tem um primo do Paulinho lá no Ceará, que é o nosso embaixador. Primo, não, irmão, né? Irmão Donato Guimarães, meu irmão, jogo do Ceará está em Fortaleza, lá no bairro Mutuquim. E nós já temos o nosso embaixador da tribuna lá em Fortaleza. Grande abraço também para o Ismael, lá no Rio de Janeiro, que também está acompanhando as entrevistas aqui. Ele mora em Ipanema, no Rio de Janeiro. É um cara espetacular. E ele agora é evangélico e hoje ele estava lá fazendo uma missão evangélica. Mas, William, eu quero te agradecer, amigo, por ter vindo aqui, prestigiar o nosso canal, ter aceito nosso convite. E quero dizer para você que nós estamos sempre aqui de portas abertas. Qualquer coisa você pode mandar para cá ou vir aqui pessoalmente. Nós temos o maior prazer de receber você ou qualquer uma pessoa que você mandar para ficar para cá. Eu que agradeço o espaço, né? Eu fico muito feliz quando eu sou convidado, porque eu acho que é a oportunidade de nós falarmos, né, dos feitos do hospital. Como o senhor bem disse, a parte das críticas tem muitos para fazer. A parte das críticas tem asa. Sim. Mas aí... do elogio tem perna curta. Exatamente. Então, assim, eu sou muito real. Eu acho que o bem feito deve ser elogiado, né? E aquilo que de fato, quando alguém critica a parte da reforma, eu não vou me posicionar, né? Porque eu sei que a reforma de fato ela está acontecendo de uma forma devagar mesmo, né? Então, assim, nós temos que reconhecer. Mas quando fala administrativamente de alguma coisa daquilo que não é verdade, eu sempre me posiciono, porque eu acho necessário, né? Enquanto você é gestor, você tem que sim dar uma explicação para a população, né? Mas de antemão quero agradecer a minha equipe, as pessoas que trabalham comigo, né? Os meus gerentes, né? De enfermagem, gerente de assistência à saúde, gerente administrativo. E aí teve duas coisas que eu esqueci de falar, que nós criamos dentro do hospital o núcleo de atenção à saúde indígena. Quando nós chegamos lá, nós tivemos um grande... assim, a gente via que não tinha aquele olhar especial quando chegava, né, a população indígena, assim, que vem de localidades de difícil acesso. E aí nós criamos um núcleo, né, o que deu muito certo. Hoje o núcleo tem uma pessoa que é uma servidora de carreira, né, que ela é mestre em saúde pública, que é a Thaís, e ela cuida do núcleo com um olhar muito especial. E aí ela faz um trabalho, indo ali os pacientes que estão internados, vendo a necessidade, nós sabemos respeitando a cultura, a alimentação, né? Então isso é muito importante, né? Então esse núcleo nós criamos dentro da unidade, hoje nós chamamos de Núcleo de Atenção à Saúde Indígena. Nós sabemos que o nosso município hoje tem o maior número, né, de indígenas, de aldeias, e aí a gente precisou, né, ter esse olhar especial também. E aí a gente se sente feliz pelo trabalho que está dando certo, né? Esse trabalho do núcleo está dando certo. Criamos também as menções elogiosas para os nossos servidores, né, que são aqueles que desenvolvem o seu trabalho com qualidade, né, que a gente faz uma avaliação e a gente entrega para eles um certificado de menção elogiosa. E nós tivemos diversos servidores que receberam, né? Um exemplo é o Fedego, que é um servidor de carreira da unidade, né, que atende a população, todo mundo conhece o trabalho dele e tantos outros que fazem um trabalho tão bem feito, né? Então a gente reconhece com essa menção elogiosa, né? E eles se sentiram valorizados, né? Às vezes é um simples certificado, mas o que importa é o olhar que a gente está tendo e o reconhecimento, né? Quando eu vi, tinha pessoas que diziam, mas tu vai ser criticado porque uns vão ganhar, outros não. Eu disse, mas de fato, quem tem que ganhar é quem faz seu trabalho com qualidade e com zelo. Os outros têm que se esforçar ao ponto de também ganhar na avaliação. Deve ser. É verdade, isso é justo. Bom, William, eu quero te agradecer mais uma vez, amigo, tá? Estaremos aqui. Muito obrigado, Pois eu agradeço. Valeu, William. Valeu, nosso William, aqui.